vocês? Eu estou muito bem, muito feliz, né? Nessa semana aí maravilhosa. Já estamos praticamente no meio da semana. E ó, animação total ao som de João Gomes. Eu sei que vocês estão curtindo também, né? Quem é que não está? Então vamos lá! Então, gente, todo mundo animado, né? Todo mundo já foi bem recebido na aula com música. Vamos agora para a parte séria. Na nossa última aula, tivemos aí a explicação do capítulo 4, que falou sobre os índios, né? Um assunto que eu gostei muito de falar, né? E eu acredito que vocês gostaram também. Muito simples de entender, muito bom de escrever sobre. E aí eu deixei uma atividadezinha, não foi? Coloquei até lá no Google Forms. Foi bem participativa, né? Parabéns para vocês, turma participativa. E estão indo muito bem fazendo as atividades. Lembrando que isso é muito importante, porque cada atividade vale ponto, né? Então vocês vão sendo aí pontuados por essas atividades. E no final do bimestre, isso vai ser muito importante para a avaliação de vocês, não é mesmo? E o que a gente vai fazer hoje? Comentando as questões da aula anterior. Então, gente, não tem como eu responder no WhatsApp de vocês como se foi cada um dos alunos. Isso é humanamente impossível, né? Alguns alunos até mandaram umas mensagens aí para mim, perguntando como se saiu, e eu consegui responder, consegui dizer para alguns, você foi bem assim, sim, sim. Mas é impossível, né? Que eu analise cada um e mande uma resposta para cada um, né? Porque são muitos. E o que é que eu vou fazer? Eu decidi que eu vou fazer um comentário sobre as questões. E aí você vai lembrando do que você respondeu, né? Se você tiver alguma anotação. E você vai saber, né, como você se foi. E é bom, né, que é um fechamento para o assunto. E outra coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é uma atividadezinha para fechar, né, o capítulo. Então a gente vai fazer esse comentário das questões e depois eu vou deixar uma atividade para vocês. E aí na próxima aula é que a gente vai iniciar um capítulo novo, beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui com o livro, né? Lembrando que essas questões que estão aí no Google Forms são questões do livro, né? E também estou aqui com o Google Forms aberto, beleza? Então, se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro, é na página 90, certo? Onde tem as atividades. Vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: como foram os primeiros contatos entre europeus e os povos indígenas que viviam nas terras que formam o Brasil atual? Gente, lembrando do que foi explicado na aula passada e do que tem escrito aí nos textos no capítulo de vocês sabem que não foi nada pacífico esse encontro, né? Até porque o europeu chegou, né, ao Brasil, as terras que eles estavam descobrindo, eles chegaram com dominação. E quando se tem dominação, se tem também resistência. Então, como o europeu chegou querendo dominar o indígena, ele teve resistência dessa parte. Então, esse encontro ele foi marcado por guerras, ele foi marcado também pela morte de muitos indígenas, que eles viviam ali no seu estado natural, enquanto que o europeu já vivia em um mundo mais moderno. E por isso ele já sofria de mais doenças, então essas doenças foram passadas do europeu para o indígena, que não tinha imunidade, né? Que os corpos dos indígenas não tinham essa imunidade para resistir a essas doenças. Então foi marcado por muitas tragédias, além das mortes, né, que eram resultado das guerras. Então foi marcado também por essas doenças trazidas pelos europeus. E é claro, por um total desrespeito à cultura indígena, porque para o europeu, e também tem muita gente que infelizmente atualmente ainda tem esse pensamento, o indígena, as comunidades indígenas eram ignorantes, eram pessoas que não sabiam de nada, enquanto que elas tinham os costumes delas, elas tinham a organização delas em comunidade. Era da sua forma?
Era, mas você não pode jamais chegar a um lugar e com essa superioridade, com essa dominação, né? E foi assim que o europeu chegou dizendo que tudo aquilo que eles já estavam vivendo estava errado e que eles tinham que, a partir daí, né, vivenciar, sobreviver com a cultura, com os costumes deles. Então, isso não é nada legal, né? Já pensou chegar alguém aqui e falar para o nordestino que não pode mais falar oxe? Que não pode mais comer cuscuz? É certo isso, minha gente? De jeito nenhum, né? E é uma comparação, né, bem leve que eu estou fazendo, mas foi praticamente isso que aconteceu. Os indígenas, eles tinham seu próprio modo de vida, eles tinham seu modo de organização em comunidade, e o europeu chegou jogando tudo isso fora e impondo os seus costumes, né? Então é claro que isso foi marcado por resistência, por guerra, enfim. Foi assim esse encontro. Eu me empolgo falando disso, mas é porque é bem a minha área, né? E eu espero que vocês gostem também desse assunto, afinal nós estamos falando de nós, né? Da nossa história. Segunda questão dizia o seguinte: explique as consequências dos primeiros contatos dos europeus com os povos indígenas. Essa questão já foi praticamente, né, respondida aqui, né? O que aconteceu foi que o europeu impôs a sua cultura, os seus costumes, e a cultura indígena, os costumes indígenas foram deixados de lado e ocorreu essa dominação. Eles receberam como resultado a resistência indígena e foi assim que aconteceu, né? Na questão 1, a gente já praticamente comentou a 2 também. Então, vamos lá para a terceira. Aponte as maiores dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas para conseguir a demarcação de suas terras. Gente, uma das principais dificuldades para essa demarcação acontecer é a danada da burocracia que existe no Brasil, né? E o jogo de interesses que há por trás, né, dos grandes proprietários, dos grandes fazendeiros, das pessoas que têm grandes posses. Então, esses são os dois principais pontos que fazem com que essa demarcação, de certa forma, impacte, né? Então, para que seja feita a demarcação de terra, é preciso que a comunidade indígena se organize, né, com suas lideranças e solicite junto ao governo essa demarcação. O governo tem que enviar técnicos, né, para fazer essa demarcação de terras. E aí, em meio a esse processo, que eu expliquei aqui de modo bem grosso, em meio a esse processo que na verdade é muito lento, é muito burocrático, os grandes empresários, os grandes proprietários de terra, fazendeiros, criadores, colocam um olhão grande deles ali naquelas terras. E aí ocorre a disputa, né, por essas terras, ocorre que esses grandes empresários acabam dificultando, né, acaba que acontece a corrupçãozinha ali, para que essa demarcação de terra não aconteça de forma rápida, de forma justa. Então, é por isso que é tão difícil, né, de se realizar essa demarcação de terras, por conta da burocracia, por conta da corrupção, por conta da ambição dos grandes proprietários. Beleza? Gente, tá bem rápido, né? Mas porque, como eu digo a vocês, uma questão às vezes já traz a explicação da outra, né? E assim a gente vai seguindo. A quarta questão, o que são os sambaquis? Os sambaquis, né, eram os locais em que os indígenas eles deixavam artefatos que registravam a sua cultura, artefatos, pinturas, objetos que utilizavam no seu dia a dia. Então, os sambaquis, eles eram isso, né? Como eu expliquei para vocês lá no vídeo também. Quinta questão. O que se pode descobrir através de sambaquis? Através de sambaquis, a gente pode descobrir os costumes, as culturas, como os indígenas viviam naquela época. Enfim, os sambaquis, eles são os registros da história dos indígenas, né? Sexta questão, questão de opinião, né? Em sua opinião, o que representa a demarcação das terras indígenas no Brasil? Muitos aí fizeram excelentes reflexões e, ó, estão de parabéns pelas reflexões de vocês, pela expressão das opiniões de vocês.
em minha opinião, representa a conservação, a valorização de um patrimônio nacional, que é a cultura indígena, né? Os indígenas, eles são os nossos ancestrais. Todos nós somos ancestrais de indígenas. Então, essa demarcação simboliza assim, o respeito a essa história, né? A valorização dessas comunidades que são tão importantes para a gente, né? Que são o começo de tudo. Muitas vezes a gente esquece, a gente diz assim, a história do Brasil começa a partir da chegada do europeu. Mas e os índios não já estavam aqui? Eles não já viviam bem? Não já tinham sua comunidade organizada? Então por que a gente esquece eles, né? Então são comunidades importantes, carregam parte da nossa história e merecem essa valorização. E a demarcação de terra garante a sobrevivência dessas comunidades. Beleza? Gente, é um assunto muito leve, né? Bom de se falar. E eu acredito que todo mundo se deu muito bem. Parabéns pela participação. Foram muito, muito bem mesmo, viu? Fico muito feliz quando eu passo uma atividade, algum trabalho que é bem participativo assim. Então, gente, para a gente concluir esse capítulo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma atividadezinha do livro de vocês mesmo. Então, quem ainda não abriu, podem abrir aí na página 90, certo? Vocês vão fazer resolução no caderno, tira a foto, manda para mim. Capricha na foto, vai para um local bem iluminado, tira uma foto bem bacana e me envia. Já explico para vocês que pode acontecer o seguinte, você me envia a foto e eu respondo só com joinha, e eu respondo só com ok. Por quê? Porque às vezes você manda a foto, eu estou em outra aula, eu estou fazendo alguma coisa que eu não posso analisar ali naquele momento. E mesmo também, se eu estiver sentada corrigindo, não tem como eu dar um feedback para cada um de vocês, certo? Mas podem ter certeza que eu respeito demais, tenho muita responsabilidade com essas atividades dos meus alunos. Então, todas eu leio, todas eu analiso. Só que, assim, leva muito tempo. É, na verdade, humanamente impossível que para cada um de vocês eu dê um feedback ali pelo WhatsApp. Então, eu prefiro fazer assim, como eu estou fazendo agora, um comentário geral, né, que sirva já para a turma toda. Beleza? Então, se vocês mandarem a atividade para mim e acontecer de ou eu não baixar a foto no momento, ou de eu responder só com ok ou só com joinha, não fiquem chateados, nem fiquem pensando que foi trabalho perdido, não. Certo? Que ali eu tiro um tempinho no meu dia para sentar e corrigir cada uma. Beleza? Vamos lá, vocês vão fazer uma resolução no caderno. Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Envie foto. Tá bom? Não tem como eu saber se vocês fizeram ou não. Outra coisa, assim que eu faço a correção, eu já apago, né? Pra não ficar lotando a memória do meu celular. Então, vamos lá. Na página 90, temos as questões 7 e 8. E na página 91, temos a continuação da 8, né? E tem a questão 9 e 10. Essas questões eu gosto muito porque são questões para vocês fazerem leitura, fazerem interpretação. E isso ajuda muito a vocês, não só na geografia, né? Mas em todas as disciplinas. E para o futuro, então, isso é importantíssimo. Leitura é fundamental, né? Então, minha gente, de vídeo, por hoje é só. Vocês sabem que eu estou aí disponível dentro do horário de vocês para tirar as dúvidas de vocês. E vocês têm até a próxima aula para enviar essa atividade. Quem enviar depois do horário da aula, infelizmente, ó, não é considerado. Beleza? Tchau! Tenha um restante de aulas excelente e estou por aqui.